Atenção porque vai começar a aula de matemática. Boa tarde, galera. Vamos para mais uma aula de matemática do oitavo ano, certo? Começando agora a quarta unidade. Para começar a quarta unidade com o pé direito, vamos começar com a aplicação de diferentes estratégias para cálculo com números racionais, certo? Então, lembrando que os números racionais estão nos números, ou seja, no conjunto dos números reais, né? E dentro dos racionais estão os naturais e os inteiros. A gente vai começar a trabalhar com esse camarada, onde estão presentes os números positivos, os números negativos, números decimais, frações e dízimas periódicas, certo? Começando com a soma de duas ou mais frações, certo? Se você analisar nesse primeiro caso aí que eu coloquei esse exemplozinho, eu tenho as frações 1 sobre 2, 2 sobre 3 e 4, né? Só que 4, quando vem o número inteiro ou natural, eu coloco a divisão por 1, ou seja, 4 dividido por 1 é 1, certo? Só para vocês entenderem aí como se desenrola a soma de duas frações ou mais, certo? Primeiramente, eu vou utilizar o MMC. Mas como assim o MMC? Porque percebam aí que o 1 é divisível por 2 e o 2 é divisível por 3. E aparece uma soma. Sempre que aparecer soma e subtração, vou necessitar de um MMC, certo? Como fazer o MMC? Vou colocar só os divisores ali, ó, 2, 3 e 1, certo? Primeiro número é divisível por 2, que é ele mesmo, né? Então 2 dividido por 2, 1. Vou repetir abaixo o 3, porque o 3 não é divisível por 2, né? Depois eu só tenho o 3 que é divisível por ele mesmo, ou seja, 3 dividido por 3, 1, certo? Beleza, então muito fácil aí. Percebam ali que os números que foram usados para dividir, eu vou multiplicar eles, ou seja, 2 vezes 3, 6. Então eu tenho aí o MMC que é 6, certo? Vou fazer aquele famoso joguinho. 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 1, dessa forma. Vamos lá. Então, ó, tenho lá 1 meio mais 2 terços mais 4, né? Achei o MMC, ok? Então, 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 1, 3, né? Mais 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 2, 4. Mais, lembrando que aqui a divisão do 4 é por 1, né? Então vamos colocar o 1 aqui. Vai ficar 6 dividido por 1, 6. 6 vezes 4 vai dar 24, né? 24. Ok. Então vou fazer a soma dos valores aqui em cima, que vai dar o quê, ó? 7, né? 3 mais 4, 7. 7 mais 24 é igual a 31. 31 dividido por 6, ok? Não tem como eu deixar essa na forma irredutível, então ela já fica nessa parte aí, certo? Porque 31 não é divisível por 6 e não tem um número que eu possa fazer a simplificação de 31 e 6 ao mesmo tempo, certo? Vamos agora para a soma de dois números decimais. Opa! A gente começou com a soma das frações, agora vamos para a soma dos números decimais. Foram dados aí o seguinte caso: 5,57 mais 6,63, né? Lembrando que 5 e 6 são as partes inteiras, o 0,5 e o 0,6 são partes decimais, o 0,07 e o 0,03 são partes centesimais. Percebam que esses números aí são a formação da soma de cima, certo? Então eu só mostrei para vocês aí o que seriam parte inteira, decimais e centesimais, certo? Então vou ter 5 inteiros, vírgula
5 decimais e 7 décimos, no primeiro caso. No outro, 6 inteiros, 6 decimais e 6 centesimais, ok? Fazendo a soma, eu vou colocar um abaixo do outro e faço a soma normal. 7 mais 3 é 10, vou subir 1, né? 5 mais 6 é 11, mais 1, 12. Subo 1. 5 mais 6 é 11, mais 1, 12. Agora vem a jogada aí, né? Perceba o seguinte, ó. Como eu fiz a soma de 5,57 mais 6,63, percebam que o número do número de casas aqui na soma vai ser a mesma. Que deu ali foi 20 e 12, não é verdade? A vírgula anda duas casas aqui na soma, ok? Na soma é dessa forma. Cuidado. Eu utilizei até um outro exemplo aí. Como assim? 3,01 mais 4,37. Só fazer a soma tranquila aí, ó. 1 mais 7, 8. 3 mais 0 continua sendo 3. E 3 mais 4, 7. Ok? Então a soma de números decimais é dessa forma. Agora vamos para a parte de subtração de duas ou mais frações, ok? Para esse caso, semelhante lá à soma, eu também vou usar o MMC, ok? Como assim? 5 terços menos 3 quartos menos 2, né? Vou fazer o MMC dos números 3 e 4, né? E lembrando do 1 que está dividindo 2. E vou jogar lá. Percebam que eu tenho um número que é divisível por 2. Qual é? O 4. Então, 4 divisível por 2 é 2. Então, vou repetir o 3, o 2 que faz a divisão de 4 por 2 e o 1. Mas ainda continuo tendo 2 aí na divisão, né? Então, vou colocar o 2 novamente. Repito o 3, 2 dividido por 2, 1 e desço 1. Aí. Agora, só tenho 3, mas o 3 é divisível por ele mesmo, né? Então, 3 dividido por 3 é 1. No final, eu faço a multiplicação dos termos que eu achei aí. Então, que usei para a divisão, né? Então, 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Né? Então, o MMC vai ser 12, né? Novamente, eu faço igual a soma ali. Vou fazer 12 dividido por 3, vai dar 4. 4 vezes 5, 20, né? Depois, 12 dividido por 4, 3. 3 vezes 9, ou 3 vezes 3, 9, né? 3 vezes 3, 9. Já vou dando a resposta logo, né? Depois eu vou fazer 12 dividido por 1, 12 vezes 2, que vai dar 24, né? Faço a subtração aí, tenho que dar menos 13. Então, menos 13 sobre 12, né? A resposta seria dessa subtração aí. Após, eu vou trabalhar também a subtração de dois ou mais números decimais. Opa, olha aí como é interessante, né? Lembrando, como lá na soma eu tenho os números inteiros, os decimais e os centesimais, né? Tenho que fazer essa distribuiçãozinha aí. Então, eu tenho 3,15, 2,04 e 1. Lembrando que 1 aí, ele é um inteiro, né? Então, vamos lá. 3,15 menos 2,04 menos 1. Quando eu faço 4 ou 5 menos 4, 1. 1 menos 0 é 1. Aí eu vou fazer lá, ó, 3 menos 2, 1. 1 menos 1, 0. Então, a minha resposta aí é de 0,11, né? 0,11. Agora vamos para as multiplicação, né? As multiplicações de fração. De frações, no caso, multiplicações de frações. Como eu posso fazer isso? É mais fácil ainda do que a soma e a subtração. Por quê? Por quê? Olhem aí o exemplo. Eu tenho 3 sobre 7 vezes 6 sobre 4, né? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. 3 vezes 6 e 7 vezes 4. Eu multiplico o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo, né? Como você pode ver aí em verdinho aí, ó. 3 vezes 6, 18. 7 vezes 4, 28. Mas agora eu posso simplificar. Por quê? Eles são divisíveis por 2, né? Lembrando,
Cuidado quando for fazer essa simplificação. Como eu tenho aí, ó, 18 e 28, e vou simplificar por 2. Se eu simplificar o número de cima por 2, obrigatoriamente de baixo também tem que ser por 2, ok? Por 2. 18 dividido por 2 vai dar 9, né? Vai dar 9. E 28 dividido por 2 que vai dar 14. Se eu dividir o de cima, simplificar o de cima por 2, o de baixo também tem que ser simplificado por 2. Cuidado, viu? Agora vamos para a multiplicação de números decimais. Percebam que agora vai ter uma outra forma de fazer essa multiplicação. É diferente da soma e da subtração, né? Porque na soma e na subtração permanecia a quantidade de números após a vírgula. Aqui vai ser um pouco mais diferente. Por quê? Perceba o exemplo aí, ó. 2,4 vezes 1,2, né? Então, vou fazer o cálculo normal. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 2, 4, né? Deixo o espaçozinho aí, já coloco o sinal de mais. E começo a fazer a multiplicação por 1. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 2, 2, né? E agora faço a soma. O 8 eu desço. 4 mais 4, 8. E 2, vou descer, né? Só que, perceba o seguinte, agora eu vou contar a quantidade de casas após a vírgula. Então, vou usar o de cima e o de baixo, desta forma. Se eu fiz o cálculo lá, 2,4 vezes 1,2, né? E obtive a resposta assim, o que eu vou utilizar para saber a quantidade de casas que eu vou pôr após a vírgula? Eu vou fazer essa contagem. Eu tenho uma casa aqui, mais uma casa aqui. Então, vai ser 2 casas após a vírgula. Só lembrando. Percebam que eu só tenho uma casa após a vírgula aqui. Mas, como é uma multiplicação, eu vou fazer uma casa mais outra casa, 2 casas, certo? Como podemos ver nesse outro exemplo aí, ó. Eu tenho lá 2,33 vezes 1,22, né? Fazendo a multiplicação normal, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 3, 6 e 2 vezes 2, 4, né? Então, vou repetir o mesmo resultado abaixo, que é a mesma multiplicação por 2, e depois eu faço a multiplicação por 1, certo? Então, 1 vezes 3, 3, 1 vezes 3, 3 e 1 vezes 2, 2, certo? Então, percebam que eu vou ter a resposta que é 2,8426. Então, a resposta seria dessa forma, né? Ó, vamos fazer aí. 2,33 vezes 1,22, ok? A resposta daria assim, ó. Cadê? Certo? A resposta daria dessa forma. Só que, percebam que eu tenho casas após a vírgula, né? Então, como que eu vou fazer? Ó? Eu tenho 2 casas acima, não é verdade? Ó? 2 casas acima e mais 2 casas abaixo. Então, vou fazer 2 mais 2, 4. Então, vou ter a vírgula ela vai ter que ter 4 casas após ela, certo? 4 casas após ela. Na multiplicação, lembre-se disso. Ó, eu tenho 1, 2, 3, 4. Então, a vírgula vai andar 4 casas para cá, certo? Na divisão de 2 ou mais frações, ocorre um caso bem diferente aí, certo? Eu coloquei ela, as duas formas que podem vir. Como pode vir 13 sobre 7 dividido por 9 sobre 2. Ou dessa outra forma, né? 13 sobre 7 dividido por 9 sobre 2. Então ela pode aparecer dessas duas formas. Vai ser do mesmo jeito. O que eu faço aí? Vou repetir a de cima e multiplico pela inversa da de baixo. Opa, como assim, professor? Ó, vou repetir 13 sobre 7. Mais embaixo não está 9 sobre 2, então multiplico por 2 sobre 9, né? Perceba que o 2 agora subiu para cima do 9. E faço a multiplicação, o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Como assim? 13 vezes 2, 26. 7 vezes 9, 63, ok? Então, só é lembrar, na divisão de frações, eu repito a de cima e inverto a de baixo, né? Multiplico pela inversa da de baixo, certo? Então, a resposta aí seria 26 sobre 63, certo?
divisão de dois ou mais números decimais, ok? Nesse caso também é bom vocês prestarem atenção, porque a gente vai fazer algumas modificações para que consigamos fazer o cálculo. Primeiramente, ele diz aí, eu tenho 1,23 dividido por 0,5, né? Beleza, mas aí você falou, mas professor, por que no cálculo ali aparece 123 dividido por 50? Justamente, como eu tenho as vírgulas, eu posso eliminar essas vírgulas, mas o que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro, certo? Como assim? Eu tenho lá 121,23 dividido por 0,5, né? Como eu posso eliminar essas vírgulas? Multiplicando de 10 em 10, certo? Então, digamos que se eu multiplicar essa parte por 10, eu também tenho que multiplicar essa parte por 10. Só que eu já tenho duas casas aqui, ó. Então, eu já sei que vai ser a multiplicação por 100, né? Multiplicando esse número por 100, ou seja, 1,23 multiplicando por 100, eu vou ter o quê? 123, né? Se eu multiplicar esse número por 100, eu vou ter o quê? O valor de 50, ok? Então, por isso que aparece ali 123 dividido por 50, certo? Como eu coloquei de verde aí no cantinho, ó, 123 vezes 100, ou 1,23 vezes 100 vai dar 123. 0,5 vezes 100 vai dar 50. Por quê? O que eu faço de um lado, eu também tenho que fazer do outro, certo? Então vamos fazer a divisão agora. 123 é divisível por 50? É. Como que eu faço isso? Multiplico por 2, né? Multiplicando 50 por 2 vai dar 100. De 100 para 123 sobra quanto? 23, só nos resta 23, né? Coloco a vírgula ali, eu colocando a vírgula, eu posso acrescentar um zero atrás daquele 23, transformando ele em 230, né? Beleza. Perceba que agora, se eu multiplicar 50 por 4, eu tenho 200. Vai me restar quanto? 30. Né? Vai me restar 30. Só que eu já tenho uma vírgula ali, eu posso acrescentar um zero ali. Né? Então, acrescentando um zero ali, eu multiplico por 50 por 6, vai dar 300 e o resto é zero. E a resposta seria 2,46. Ok? Agora vamos para a subtração e multiplicação e divisão de dízimas periódicas, né? Então, primeiramente, o que seria uma dízima periódica, né? Então ele diz aí, ó, a dízima periódica é o número decimal em que os algarismos após a vírgula repetem-se infinitamente. Como vocês podem ver no exemplo, 1,222 e assim sucessivamente, né? O outro caso, 1,23, 23, aí novamente seria 23, 23 e assim sucessivamente. Tem outros casos que aparecem dessa forma, ó. 2,23, 56, depois 23, 56 e assim infinitamente, né? Só que agora é interessante a gente saber também o que? O período dessas dízimas. Como seria esse período? No primeiro caso, eu tenho 1,222, né? Então, qual seria o período dele? 2, certo? Seria 2, porque o 2 ele vai estar se repetindo. O período da outra, 1,23, 23, é justamente período 23, porque o 23 ele vai ficar se repetindo. E da última aí seria 23,56, porque se você perceber após a vírgula, ele vai ficar se repetindo, né? Então vamos para a soma. Então vamos lá, vamos agora para a soma de dízima periódica. Como assim? Eu tenho lá, ó, 2,333 e as reticênciazinhas, mais 1,555 as reticências. Ou seja, esses dois números aí são dízimas infinitas, certo? Eles são infinitos, eles vão até dizer chega aí o número. Então, como que eu faço a soma? Não necessariamente precisaria eu repetir o valor após a vírgula infinitamente, porque eu sei que eles vão se repetir, não é verdade? Lembrando que o período da primeira é 3 e o período da segunda é 5, não é verdade? Porque são os números que se repetem. Fazendo a soma, eu tenho lá 3 mais 5, 8,
3 mais 5, 8. 3 mais 5, 8. E 2 mais 1, 3. Né? Então a resposta seria 3,888. Professor, mas necessitaria eu repetir tudo de uma vez? Não. No mínimo 2 casas após a vírgula, né? Façam 2 casas após a vírgula, já é o suficiente. Subtração de dízimas periódicas. Como eu falei lá na parte da soma, ó, percebam aí. Eu vou ter 3,65, né? Menos 1,222. Percebam aí que 1,222 é um número finito, né? Ele parou, não tem as reticências aí, ó. Mas é possível fazer o cálculo? É. Então, ó, percebam que eu vou usar 2 casas após a vírgula, né? 2 casas após a vírgula, porque o 3,65 vai se repetir infinitamente. Então, eu vou ter 3,65 menos 1,22. 5 menos 2, 3. 6 menos 2, 4. E 3 menos 1, 2. Então, a resposta aí seria 2,43, certo? Na multiplicação de dízima periódica, vai prevalecer aquele mesmo casozinho lá do início, né? Então, ó, 5,2323 vezes 1,111 infinitamente. Mas percebam que eu peguei só 2 casas, porque o período aí vai se repetindo, certo? Só lembrando, qual é o período mesmo da primeira? 23, né? Qual é o período da segunda? 1, porque eles vão se repetindo, certo? Então, 5,23 vezes 1,11, fazendo os cálculos certinhos aí, percebam que vai ter uma repetição aí, vai dar 5,8053. Só lembrando lá, ó. Só lembrando que eu tenho 5,23 vezes 1,11, né? Que vai dar 5,853, né? Só lembrando lá, ó. Vamos lembrar. Não custa pegar no pé direto, né? Ó. Eu tenho 2 casas após a vírgula e aqui também, ó, 2 casas após a vírgula. Então, quantas casas aqui a vírgula vai andar? 1, 2, 3, 4, né? Então, ó, 1, 2, 3, 4. Então, 4 casas aqui a vírgula vai andar, certo? Divisão de dízima periódica agora. Então, perceba que a divisão aparece ali, né? Utilizando aquele mesmo macetezinho de multiplicar para deixar as casas iguais, eu tenho 2,5252, ou seja, o período aí é 52, né? E o outro é 0,555, também é uma dízima infinita, de período 5, né? Fazendo aí as divisões, eu vou ter aí, ó. Vou primeiro multiplicar por 100, né? Porque a primeira casa ali tem 2 casas após a vírgula. Multiplicando por 100, eu tenho o valor de 252, né? No segundo caso, eu só utilizei uma casazinha após a zero, após a vírgula, né? O 0,5. Multiplico por 100, tenho 50, né? Fazendo as divisões aí, eu vou ter 5,04, ok? 5,04. Mas por quê, professor? Perceba o seguinte, ó. 5 vezes 50 vai dar 250. Vai sobrar quanto apenas? 2, né? Vai sobrar apenas 2. Mas percebam que tem a vírgula, eu boto a vírgula, acrescento um zero. Mas e o outro zero? O outro zero, obrigatoriamente eu tenho que colocar um zero após a vírgula ali na resposta, certo? Qual o número que eu vou multiplicar por 50 que vai dar 200? O 4. Então, o resto aí é zero. A resposta seria 5,4, né? Então, galera, é isso aí por hoje e até a próxima aula.